Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu estou te saudando com a paz do Senhor, você, o senhor, a senhora, para transmitir aqui na programação de hoje a primeira coisa, a paz do Senhor reinando em nossos corações. Mas nós estamos dando prosseguimento ao nosso programa sobre a ética na vida do crente. E dentro da ética na vida do crente, temos abordado ultimamente, nos episódios anteriores, a questão disciplinar, ou seja, a disciplina, a maneira como o crente ético ele é disciplinado na postura dele, no comportamento dele, na relação dele com as pessoas, com a igreja, com a família, mas acima de tudo com Deus. E é exatamente esse o ponto que nós estamos dando continuidade na questão de relacionamento do crente com Deus, quanto à questão disciplinar, como é que ele se relaciona com Deus, como nós fazemos isto, como isto é feito na igreja. Mas antes de dar a continuidade, eu quero apresentar aqui o meu companheiro, o constante companheiro aqui, pastor Luiz Fernando Pita. Pastor Luiz Fernando, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor, irmãos. Muito bom estar aqui novamente com todos. Amém. Estamos juntos, né? Estamos juntos. Mas muito bem, eu gostaria agora de lembrar que sempre a sua participação conosco, se você estiver assistindo o programa, participando conosco através do YouTube, não deixe de colocar lá o seu comentário, curtir, compartilhar e comentar e principalmente compartilhar esse episódio para que outras pessoas tomem também conhecimento a respeito desse importante assunto que está muito bem colocado na prática na vida do crente em Jesus. Agora, nós estávamos abordando no episódio anterior algo relacionado a nosso comportamento diante de Deus. Como é que nós nos comportamos, como é a nossa disciplina, como nós nos comportamos eticamente diante de Deus. E agora vamos dar continuidade, porque nós estamos falando aqui do culto, falamos a respeito do culto, como nós realizamos um culto a Deus, mas tem aquelas pessoas que participam do culto, fazem parte do culto. É o elemento que está lá à frente, na direção do culto, é o pregador, é aquela pessoa que vai tocar no culto, que vai cantar no culto. E como é então o comportamento dessas pessoas? E isso é o que nós vamos ver agora. Eu gostaria então já de convidar o pastor Luiz Fernando para ler um texto da palavra do Senhor relacionado a este assunto, para servir de base para nós aqui hoje. O texto, pastor Gilson e os irmãos, Mateus capítulo 18, no versículo 20, quando o próprio Senhor Jesus ele fala e diz assim: porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É interessante essa expressão, estou eu no meio deles. Então o culto é a presença maravilhosa do Senhor no nosso meio, algo especial. E veja como o Senhor Jesus ele definiu o culto, né? 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então, mesmo. O verdadeiro culto a Deus é quando estamos reunidos em nome de Jesus, né? Isso é muito importante, esse aspecto. Mas aí vem agora, pastor Luiz Fernando, a questão da postura das pessoas que fazem parte do culto. Você entra às vezes numa igreja e você vê as pessoas que fazem parte do culto. Cada um tem ali a sua função, o seu momento de participação, naquilo que ele contribui, seja para entregar uma mensagem, seja para cantar um louvor, seja para tocar um instrumento. Vamos ver então agora isso na vida do crente, como deve ser feito a nível de algo assim, vamos dizer, ético, comportamental e que confirme a postura, a condição dele como um crente em Jesus Cristo. Então, por exemplo, nós temos o caso do dirigente do culto, pastor Luiz Fernando. Poderia comentar alguma coisa relacionada ao dirigente, como deve ser o dirigente do culto, a postura dele, como ele deve se apresentar? Normalmente o culto ele está dividido ali clamor, louvor, que um dirigente quase sempre toma à frente, e a parte da palavra, que pode ser a mesma pessoa ou outra. Mas a postura desta pessoa é algo muito importante, porque ele está ali não para aparecer, não para se destacar. Ali não foi uma promoção que ele ganhou. O Senhor quer dar uma experiência a ele, o Senhor está usando isso para nós, é uma honra, mas o nosso comportamento tem de ser digno da presença do Senhor no nosso meio. Há um comentário, por exemplo, o dirigente do louvor, que a cada louvor ele fala um sermão, porque esse louvor, ele fala disso, fala daquilo, aí
Ou seja, aí canta o louvor, aí o próximo louvor, mais outro sermão também, porque ele quase que lê as letras. Então, a pessoa tem que ter sabedoria, porque o que vai aparecer é a presença maravilhosa do Senhor. E deixar o Espírito Santo operar conforme o Senhor quer, porque os louvores foram revelados, os louvores foram consultados, a própria vida dele ali na frente, fazendo o louvor, foi consultado ao Senhor. Então, se tudo está de acordo com o Senhor vai se revelar, como nós lemos em Mateus capítulo 18 aqui. Eu estarei no meio deles. Isso é importante também, porque a questão do dirigente do culto, né, seja ali o que vai dirigir o período de louvor, até depois entregar uma mensagem, a postura dele é fundamental, porque está todo mundo esperando dele a condução do culto, sim, o louvor que vai ser cantado, a mensagem que virá. Então, realmente, se aquele momento ali é um momento de louvar a Deus, louvar é cantar, louvar é glorificar a Deus. De vez em quando, né, entre um louvor e outro, um irmão ou irmã é convidado a expressar uma glorificação, e aí aquela glorificação, naturalmente, ela não é só de uma pessoa, mas todos estão glorificando, dizendo glória, dizendo aleluia, dizendo amém, né? É como a oração, eu posso não estar falando a oração, o outro irmão está falando, mas eu estou orando com o irmão, eu estou dizendo amém naquilo que o irmão está pedindo, concordando com ele, né? Mesmo. Então, esse ambiente é um ambiente que não pode ser julgado nele uma água fria. É aqui isso que você está falando, a pessoa para ali e começa a pregar em cima do louvor, aí começa a falar uma coisa, falar outra, aí dá aquele silêncio, isso quebra a comunhão, né? Porque o louvor, ele traz comunhão. A melhor expressão de louvor, ela está escrita em Hebreus capítulo 13, versículo 15, que é quando você fala em louvor na Bíblia, não pode esquecer de colocar aqui, né? Portanto, ofereçamos a Deus, vamos ver direitinho, né? Capítulo 13, versículo 15, é da carta aos Hebreus. Isso é bom a gente ir exatamente no lugar, para poder ler perfeitamente o que está escrito lá, né? Está aqui. Pode ler então, por favor. Portanto, ofereceremos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Veja se não é ofereçamos. Portanto, ofereçamos. Desculpa aí a leitura, né? O verbo é ofereçamos. Ofereçamos. Ou seja, está no plural e é como se fosse o culto mesmo, a igreja oferecendo. E frutos dos lábios que confessam o seu nome. Então, o louvor é um momento, portanto, muito solene e de muita comunhão, porque o melhor louvor que Deus aceita é esse, é o da alma remida, né? Uma expressão da alma remida, né? Então, realmente, é um momento que a postura não pode ser uma postura extravagante, não pode ser uma postura, inclusive até tem um detalhe interessante, quem está dirigindo um período de louvor, ele não precisa provocar a comunhão. Irmão, vamos cantar mais alto, agora todo mundo cantando. Tudo bem, às vezes o dirigente utiliza um recurso que facilita o culto, momentos em que às vezes uma estrofe é cantada pelas irmãs, os irmãos ficam glorificando, mas não há necessidade realmente daquela postura de forçar as coisas, né? Tipo um animador de auditório. Tipo um animador de auditório. Isso não faz parte do nosso culto. Isso não deve fazer parte dos nossos cultos, não. Isso. Porque o louvor é uma coisa muito, na questão ética, né, comportamental, a nossa postura diante do louvor, com relação ao louvor, solene, é diante de Deus, portanto é solene. Maravilhoso. É algo solene. Então, esse aspecto, aliás, nós estamos reunidos em nome de Jesus, e se é em nome de Jesus, tem que ser algo solene, né, e profundo. Bom, aí isso é com relação ao dirigente do culto, que é um elemento que, vamos dizer assim, é fundamental ali para conduzir o culto, né? Agora, tem aqueles que participam, de certa maneira, mais diretamente do culto. Por exemplo, os que cantam e os que tocam. Você imagina a postura deles. Postura, vestimenta. Não vamos tocar em usos e costumes, mas o servo do Senhor, ele está de uma forma agradável a Deus, não se expondo nem no vestimento e nem na agitação do corpo, nem nada. Ele está ali trazendo fruto do seu coração. Se ele está tocando um instrumento, o que sai no som do instrumento é o que realmente está dentro ali do seu coração, glorificando o nome do Senhor. Isso é especial. Eu costumo observar, às vezes, os instrumentistas na igreja,
E eu vejo, por exemplo, que há instrumentistas que não tem como tocar o instrumento e cantar ao mesmo tempo. Não, tem uns que não conseguem. Porque o instrumento de sopro. Sim. Quem está usando um instrumento de sopro não vai poder cantar, ele vai poder soprar, né? E só tocar o instrumento, né? Mas há outros que podem estar cantando, às vezes um tecladista, outros que não usam a boca, né? Não é uma flauta, não é um trompete, não é um saxofone. Então é algo que ele pode cantar. Isso é fundamental. É o mesmo caso do dirigente. O dirigente de um culto, na questão assim de postura, ele não pode ser simplesmente um anunciador de hino. Agora vamos cantar o hino 365. Agora vamos cantar o hino 122. E aí depois, quando todo mundo está cantando, ele está lá de boca fechada. Não. Quem está à frente do culto, ele tem que cantar. Porque o momento é para louvor. Eu costumo sempre dizer para os que dirigem louvor na minha igreja, pessoal, de preferência, a gente chama de louvoreiro, né, mas é uma expressão popular, né? Isso. O louvoreiro, ele tem que cantar, ele não precisa expor a voz dele, mas cantar, porque é um momento de alegria. Nós temos que expressar alegria nesse momento. E não só alegria, quantas vezes no culto profético, na busca do culto ali, o Senhor dá um sinal que Ele quer operar alguma maravilha, uma cura, uma libertação ao cantar o louvor tal. Significa que alguém no grupo de louvor, alguém dos instrumentistas tem o dom de cura ou o dom que o Senhor está manifestando ali. Isso é importantíssimo. Então ele está ali, ele está glorificando o nome do Senhor, mas o Senhor está operando ali uma maravilha, uma cura, uma libertação, atingindo lares. Muitas vezes, ao cantar esse louvor, eu vou estar atingindo o lar de um servo assim, de uma preocupação, de uma enfermidade que deixou em casa. Que coisa maravilhosa nós participarmos dessa bênção. E aliás, quando se trata de tocar instrumento, o instrumentista, em questão de postura, é fundamental que ele tenha o entendimento do efeito que faz um toque de instrumento por um servo que está cheio do Espírito Santo. Quer ver, por exemplo, Davi. Davi começou a tocar a harpa e o espírito mau que estava sobre o rei se afastou, porque ele tocava com unção, ele tocava com consciência. Exato. Aliás, tem um salmo, o Salmo 138, verso 1, né? Que o Salmo 138, verso 1 diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Então não é uma questão, te louvarei de toda a minha guitarra, te louvarei de todo o meu teclado, não. De toda a minha boca, né? Ou de toda a minha boca, não. Louvarei de todo o meu coração. Então isso é fundamental, que é uma batalha. Há pessoas que às vezes entram na igreja tristes e no louvor o Senhor opera, dando alegria a elas. Outros que são às vezes de fora, visitantes que entram, e às vezes oprimidos e tristes também, na hora do louvor, são libertos. Então, a postura, portanto, do instrumentista e dos que cantam louvores na igreja, os grupos de louvor, é uma postura semelhante a quem está numa batalha. Você está com uma arma na sua mão, essa arma se chama louvor. É um dos recursos da graça, né, que o Senhor coloca na nossa mão, além da oração, né, o louvor, a madrugada, mas o louvor, dessa maneira, é uma arma que vence o inimigo, ou seja, vence as opressões que entram, as tristezas com as quais as pessoas entram na igreja. Então, é uma hora realmente que uma batalha está sendo travada. E para você estar empunhando as armas para enfrentar uma batalha, você tem que estar uma boa postura. Ninguém vai para a guerra cantando, cantarolando, passeando como se estivesse num parque, não. Quem vai para uma guerra vai armado e vai atento e vai para vencer a batalha, né? É muito importante esse aspecto. O louvor, ele vai libertando as nossas vidas para quando o Senhor, né, trouxer ali a palavra que o Senhor revelou, ela entre suavemente no nosso coração. Então o louvor liberta, o louvor desloca, o louvor revelado ele desloca a dificuldade para que a gente possa estar na posição ali para ouvir a voz do Senhor. Você citou a passagem que o Senhor fala para Moisés, tira a sandália dos pés, o Senhor fala para Josué. Por quê?
porque o Senhor queria falar com eles. Uma intimidade maior, sem que eles tivessem resistência nenhuma, né? Eu vou usar aqui uma figura. A sandália, né, é algo que nós criamos para não nos ferir nessa terra. Mas na presença do Senhor a gente não precisa de sandálias. A gente precisa estar inteiro diante do Senhor. E o louvor traz essa operação peso, né? Aquilo que sustenta o peso do corpo, não precisa disso para estar na presença do Senhor. De o Senhor vai ser jeito todo o nenhum. nosso sustento, né? O Senhor é maravilhoso. Isso é muito importante, Tem um outro aspecto também, pastor Luiz Fernando, com relação aos que participam do louvor, a postura deles com relação, por exemplo, à participação individual. Por exemplo, uma oração, tem uma palavra de intercessão, uma pessoa se levanta, ou até mesmo, digamos assim, uma glorificação ao Senhor. Aí uma pessoa se levanta, você ouve a voz daquela pessoa. Aí é natural que, por uma questão de ética, essa pessoa saiba o que falar, o que vai orar, o assunto a ser pedido, ou o motivo da glorificação. Por quê? Porque, por exemplo, você pega um culto com visitantes, pega uma pessoa que vai fazer uma glorificação, e ela vai glorificando, aí dá 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, o visitante se cansa com aquilo. O visitante, então, ele não está acostumado com isso. E a oração pública, ela é um pouco diferente daquela que nós fazemos no nosso quarto, quando a gente fecha a porta ali de joelho a gente derrama o nosso coração diante do Senhor. A oração pública tem de ter todo o cuidado e o tempo, como você citou, é algo especial. E até o assunto, né? Sim. Não se pode, por exemplo, expor assunto pessoal em oração pública, né? Na igreja. Exato. O outro aspecto, eu me lembro de uma experiência de uma senhora que foi à igreja a convite de uma irmã. E no final a irmã perguntou a ela o que ela achou mais importante no culto, se ela se sentiu tocada por alguma coisa. Ela disse, olha, eu gostei muito da oração de uma mãe. Uma mãe? Por que uma mãe? Uma senhora que estava orando por uma criança, filho dela, deve ser filho dela, e essa criança está muito doente, ela falando ali, e ela, num determinado momento, ela expressou o desejo de ver aquela criança curada, e eu entendi que era a mãe da criança. E a nossa irmã disse, não, mas aquela senhora que orou não era a mãe da criança, ela era uma outra pessoa. Era uma irmã. O que deixou a visitante mais maravilhada ainda, porque ela disse, puxa, mas se a pessoa que não é a mãe da criança orou daquele jeito, com tanto fervor, imagina então a mãe da criança. Então isso é uma postura, né, que mostra realmente um testemunho para os de fora. Um testemunho. E uma coisa, por exemplo, só um exemplo, nós estamos falando de ética e disciplina, né? O irmão vai levantar e glorificar o nome do Senhor, né? Aí a pessoa levanta e começa a clamar, Senhor, eu peço por isso, eu peço por aquilo. Tudo bem, nós podemos pedir, o Senhor aceita, né, a nossa oração, mas o detalhe, se o que está à frente pediu para glorificar, vamos glorificar, vamos exaltar o nome do Senhor, né? E isso é uma coisa que nós temos aprendido, né, na obra do Senhor desde cedo. Na hora de orar para pedir, vamos pedir, que vai ter um momento de pedir, né? O culto de quinta-feira é um culto de orarmos ao Senhor, de nós colocarmos o nosso coração diante do Senhor, e todos os cultos nós podemos pedir, né? Mas a ordem e a decência, isso é muito bom. É verdade, colocar dessa forma. Eu diria até um outro aspecto interessante com relação à postura nossa como crentes, com relação a Deus, ou seja, o nosso culto a Deus, é a questão do tempo do culto. O tempo do culto é fundamental. Por que isso? Porque, por exemplo, um culto muito longo, pastor Luiz Fernando, você imagina um culto muito longo, uma mensagem longa, 30, 40 minutos de mensagem, não há quem aguenta uma coisa dessa. O visitante se cansa, não é verdade? Se cansa. O visitante se cansa. Por quê? Pode até ter revelação a mensagem, mas se falar demais, dilui. Eu lembro de uma comparação que o pastor, quando eu era jovem, um pastor fez. Você vai servir um suco a uma pessoa, mas se você botar muita água, aquilo fica um suco muito fraco, a pessoa não vai nem sentir o gosto. O gosto do suco. Qual é o gosto do suco? Não sei, está mais parecendo um refresco fraquinho. Ou seja, na medida certa para que o conteúdo não se perca e não se dilua, e a pessoa que está ali receba a bênção do Senhor. É claro que se tratar de uma reunião particular da igreja, ou uma vigília, né? Às vezes uma vigília tem só os irmãos da igreja, e aí se prolongar muito, tudo bem.
Mas, mesmo assim, tem alguns aspectos a considerar na questão de ética nos nossos cultos. Primeiro é o seguinte, é a questão de segurança. Você tem um culto terminado muito tarde da noite, né? Não expor o pessoal da igreja na hora de ir embora para casa. Na hora de ir embora, né? Na hora de ir embora. E também tem um outro aspecto muito característico dos nossos cultos, na questão de disciplina do culto. Sabe o que é? É você ter a porção de hoje já para satisfazer plenamente e voltar para casa com o desejo da porção de amanhã. De voltar amanhã. De voltar amanhã. E muitas vezes as pessoas querem satisfazer isso tudo numa vez só, 3, 4 horas de culto, né? Aí chega um ponto que ninguém sabe nem como começou, nem como terminou. Então termina um culto, a pessoa já sai com sede, com fome do dia seguinte, porque no dia seguinte tem outra bênção a receber. E ele sabe que ele pode ir ao culto, que ele vai receber a outra bênção. Isso é importante. Ele vai receber a porção diária dele para estar caminhando na presença do Senhor. E eu já tive casos de visitantes que saíram do culto e comentaram comigo, mas peraí, mas foi tão rápido assim, passou tão depressa. Exato. Alguns até chegaram a expressar que gostariam até que durasse um pouco mais. Já acabou? Já acabou? Então isso é uma questão também de, vamos dizer assim, mostrar para os de fora que aquilo que nós temos é uma porção que Deus nos satisfaz com aquela porção naquele dia. Exato. Eu tenho, por exemplo, na minha igreja um culto de meio-dia que dura 20 minutos. Esse culto normalmente tem 9 a 10 minutos de louvor, 3 minutos de mensagem suficiente. E o restante atendimento a visitante. Olha, as pessoas têm dia de às vezes dar não vou citar número aqui, mas dá um grupo expressivo de pessoas, a maioria visitantes. Porque um culto de meio-dia, muitas vezes a pessoa está aproveitando o horário de almoço, ele trabalha numa empresa ou no comércio, ele aproveitou o horário dele. Se o culto durar 40 minutos, ele vai almoçar o quê? Coitadinho, ainda tem a distância que ele vai voltar para a empresa, que é onde ele trabalha. Então, a medida certa, mas uma medida que a operação do Espírito Santo do Senhor está contida nela. É verdade. E isso é maravilhoso. Nós temos um outro tipo de pessoas que participam do culto. Nós falamos aqui do dirigente do culto, falamos sobre o instrumentista, o grupo de louvor, aqueles que tocam, aqueles que cantam, aqueles que inclusive no culto fazem orações individuais, né, de glorificação, assim por diante. Mas temos também no culto aqueles que participam com aquilo que nós conhecemos como os dons espirituais. Pessoas que entregam dons espirituais, dons de línguas, dons de profecia, e muitas vezes algumas revelações são entregues no culto em determinados momentos. Então, isso é um aspecto importante, porque nós temos uma instrução na palavra de Deus, né, pastor Luiz Fernando? Exatamente. Com relação a isso, né? Como nos apresentarmos diante de Deus com relação aos dons espirituais nos cultos. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, ele diz assim: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Aí ele coloca: faça-se tudo para edificação. Então, o foco é a edificação e não a pessoa aparecer, mas a operação do Espírito Santo do Senhor, a operação do Senhor no culto. Faça-se tudo e a igreja vai ser edificada. É interessante porque o detalhe da instrução de Paulo, quando ele fala cada um de vós tem, então ele está falando na contribuição individual. Então um irmão tem um dom de língua, o outro irmão tem um dom de interpretação de língua, né? O outro tem uma visão, uma revelação. Muito bom isso. Agora, a edificação vem quando isso se ajunta. Ou seja, quando vos ajuntais, a expressão diz assim, ajuntar quer dizer quando vos reunis, né? Exato. Quando vos congregais. Então, esse momento que é o momento realmente que você vai ver a questão da disciplina ali, da ética, a maneira como isso é entregue, não é entregue com euforia, por exemplo, não precisa ninguém ficar eufórico e nem rolar no chão e nem usar palavras às vezes em voz alta ou coisa assim, não, é na simplicidade. Eu me lembro de um pastor que esteve conosco muitos anos, ele esteve pela primeira vez aqui no Brasil, e ele era de um grupo pentecostal. E ele, nos primeiros dias de contato conosco, ele virou para nós: mas que intimidade vocês têm com Deus, vocês quando entregam um dom espiritual, vocês não pulam, vocês não balançam, vocês não caem no chão, vocês falam com Deus com simplicidade.
Eu me lembro dessa expressão dele, né, desse pastor que esteve conosco há muito tempo, está ainda conosco na obra de Deus, né? Mas ele veio do exterior e observando esse detalhe da nossa intimidade com Deus. Eu só quero aproveitar o texto e chamando a atenção para os nossos irmãos que tudo que Paulo coloca aqui nós temos nos nossos cultos. Nós temos doutrina, nós temos revelação, nós temos salvo, nós temos língua, nós temos interpretação de língua. Ou seja, Paulo participava do mesmo culto que nós participamos. Isso é interessante, né? Isso é muito bom. Por quê? Porque o Senhor tem nos ensinado na obra exatamente isso. O que a igreja apostólica viveu, a igreja primitiva, nós estamos vivendo na obra do Senhor. Muito bom. Bom, o nosso tempo está começando a chegar ao final, né? O tempo é muito rápido, mas gostaríamos de deixar aqui esta palavra com relação à disciplina do crente, ou seja, no comportamento do crente, na relação dele com Deus, no culto, na sua vida diária, diante de Deus. Agora, nós iremos dar continuidade a mais alguns aspectos relacionados à questão da disciplina do crente, em questão ética, e nós no próximo episódio iremos fazer mais algumas abordagens para nós encerrarmos essa parte e depois o nosso projeto, segundo a vontade de Deus, é nós apresentarmos aqui alguns aspectos da disciplina, da ética do crente, na vida do crente, mas focando algumas pessoas da igreja, como o pastor, o diácono, os grupos da igreja, as posturas deles, e nós traremos aqui, se Deus quiser, já traremos aqui um grupo de pessoas ou uma pessoa para poder falar aqui como nosso convidado especial. Pastor Fernando, obrigado mais uma vez por estar aqui junto comigo, né? Nós estamos os dois na mesma responsabilidade. Isso. A paz do Senhor para você. A paz do Senhor, pastor Gilson, a paz do Senhor, irmãos. Amém, a paz do Senhor a todos e até o próximo episódio.